Para abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 7. Evangelho de Jesus, o qual escreveu Lucas, capítulo de número 7. Nós estaremos lendo a partir do versículo de número 36 até o final do capítulo, que é o versículo de número 50. Uma leitura um pouco extensa, mas será necessária para nós compreendermos aquilo que o Espírito Santo de Deus quer continuar falando ao nosso coração. Os varões adoraram a Deus com hino que diz assim: chega de derrota, agora é só vitória. Hoje a tua vida Ele vai mudar. E as irmãs adoraram a Deus dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Deus já falou comigo, eu não sei se Ele já falou contigo nesta noite. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo 36, a Bíblia nos diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, repita comigo, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com o unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e vos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Repita comigo: os seus muitos pecados serão perdoados. Porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Repita comigo: os teus pecados que são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Apocalipse, capítulo de número 3 e o versículo de número 20. Apocalipse, capítulo número 3, versículo número 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa,
e com ele cearei, e ele confessou. Amém. Glória a Deus. Meus amados, dando sequência ao estudo que nós estamos fazendo das casas em que o Senhor Jesus entrou, ainda em forma de homem, e o que aconteceu na casa em que Jesus adentrou. Nós estamos já há mais de 2000 anos aproximadamente de que Jesus cumpriu aqui o seu ministério terreno. Estamos vivendo num mundo muito modificado, um mundo muito avançado, um mundo moderno, um mundo tecnológico. Eu estava pensando em meu coração o mundo que nós estamos vivendo, onde a ciência se desenvolveu tanto que os homens já estão até fazendo protótipos de carros voadores. O homem já chegou à Lua e está se encaminhando para Marte. A ciência tem se desenvolvido muito. Antigamente, um computador, ele ocupava uma sala. Hoje, o computador está na palma das nossas mãos. É o desenvolvimento da ciência, mas tudo isso é bíblico, né? E os crentes também parece que se modernizaram. Alguns já não vêm mais ao templo para adorar ao Senhor nosso Deus. Ele fica em casa e cultua, quando cultua, a Deus pela rede social. Liga a sua televisão, liga o seu computador e ali ele escolhe o culto que ele quer assistir. Tem culto ali de todas as qualidades, né? Pode escolher o que ele quer, o mais conservador, o mais liberal, né? Tem culto de toda maneira. Antigamente ele teria que vir à igreja para entregar a sua contribuição. Hoje ele faz um Pix, não precisa mais vir ao templo para entregar a sua contribuição. Antigamente os crentes carregavam o livro da capa preta. Hoje os crentes só carregam o seu celular. É a modernidade. O mundo se modernizou, mas tem algo, irmãos, que não mudou, que é o nosso assunto de hoje. É o pecado. Irmão, hoje não vai ter muito glória, porque hoje nós vamos falar sobre o pecado. Algo que vai impedir de muito crente subir no dia do arrebatamento. Ei, escute, eu vou repetir e não vou mudar as minhas palavras, porque eu estou falando na autoridade do Espírito Santo de Deus. Algo que vai impedir muitos que se dizem crentes de subir no dia do arrebatamento. Temos igrejas cheias de pessoas, melhor dizendo, templos cheios de pessoas, mas muitos ainda não tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Mas hoje ele já falou: hoje a tua vida ele vai mudar. Chega de derrota. Até hoje o inimigo te fez escravo, mas hoje Jesus Cristo quer te libertar. Hoje a tua vida ele vai mudar. E ele já disse mais: a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. O texto que nós lemos em Lucas, ou no Evangelho de Jesus escrito por Lucas, no capítulo de número 7, Jesus Cristo foi convidado por Simão para ir à sua casa.
E Jesus, que era muito social, ele foi à casa de Simão, fariseu. E quando ali já adentrou, nós vemos já aqui, uma mulher entra naquela casa. E a Bíblia diz que ela chora aos pés do Senhor Jesus, a ponto de lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Ela beija os pés do Senhor Jesus e depois derrama um unguento de alto valor nos pés do Senhor Jesus. E Simão, tem você. Se não tivesse o Espírito Santo estava falando, e ele está hoje aqui, porque se o Espírito Santo de Deus está falando, porque ele tem que estar aqui. O crente Simão, aquele que se julgava santarrão, fariseu, está na Bíblia, irmão, ele é fariseu, disse no seu coração, se referindo a Jesus, se esse aí fosse profeta, ia saber quem é que essa mulher que tocou nele é uma pecadora, como se ele, Simão, não tivesse pecado, como se eu, Samuel, não tivesse pecado, como o senhor, a senhora que está aqui também não tivesse pecado. Aí Jesus, que conhece o coração de todos nós, que sabe aquilo que está passando no teu coração, no meu coração, na tua mente, na minha mente, que conhece a minha vida e conhece a sua vida, disse: Simão, tinha um credor, duas pessoas deviam para ele, um devia 500 dinheiros, outros 50, mas eles não tinham com que pagar, e ele perdoou os dois. Qual dos dois vai amar mais aquele que perdoou? E Simão disse: eu tenho para mim, Senhor, que é o que devia mais. Jesus disse: respondeste bem, Simão. E ele se dirigiu e disse: Simão, cheguei aqui, você não me deu água para lavar os pés, mas essa mulher lavou meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Simão, você não me deu o ósculo santo, não me cumprimentou com o ósculo santo, mas essa mulher não cessa de beijar os meus pés. Você, Simão, não me ungiu com óleo, mas ela ungiu os meus pés com unguento. E olha para aquela senhora e diz: perdoados são os seus muitos pecados. O mundo se modernizou, mas pecado continua sendo pecado. Alguns não vêm mais no templo para cultuar o Senhor nosso Deus, cultuam pela rede social, mas pecado continua sendo pecado. Alguns entregam sua contribuição pelo Pix, mas pecado continua sendo pecado. Alguns não carregam mais a Bíblia Sagrada, o livro da capa preta, mas pecado continua sendo pecado. A minha Bíblia diz que Deus não muda, Ele é o mesmo. Ele não há mudança nem sombra de variação. Ele disse: eu, o Senhor, não mudo. Alguns estão com a desculpa do que a modernidade. Não, irmão Samuel, a modernidade chegou. Não confunda a modernidade com mundanidade. Uma coisa é ser moderno, outra coisa é ser mundano. Não confunda liberdade com libertinagem. Jesus Cristo te libertou, você é livre, mas é livre para servir a Ele, não é libertinagem para servir a Satanás. Irmão Samuel está muito pesado, se não está satisfeito, reclama com aquele que me mandou falar. E todos nós sabemos o que é pecado. Pecado é a transgressão dos mandamentos divinos. Pecado é ir de encontro àquilo que está na palavra do Senhor nosso Deus. Pecado é agir diferentemente daquilo como o seu Deus tem instruído através da sua palavra.
Pecado é ir de encontro à vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. E quando se fala em pecado, meus amados, alguns já pensam logo em matar, roubar, jogar, beber, se drogar, se prostituir. Mas não se esqueça, o primeiro pecado da humanidade foi a desobediência. Ei, o primeiro pecado da humanidade foi a desobediência. E o Deus a quem nós servimos, Ele sempre nos dá a orientação no caminho que nós devemos seguir. O Senhor Deus disse para o primeiro casal: olha, Jardim do Éden, Gênesis capítulo 2: vocês vão comer de todos os frutos das árvores que estão aqui no jardim, menos da árvore do fruto do bem e do mal. E qual foi que elas comeram? Exatamente daquela que Deus havia dito que não haveriam de comer. E conhecemos a história das Sagradas Escrituras, quando pela viração do dia que o Senhor Deus veio visitar o casal, porque mesmo estando no erro, mesmo tendo falhado, mesmo tendo pecado, Deus não desiste de nenhum de nós. Ele sabia o que havia acontecido com Adão e com Eva, porque Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele foi ali como costumava ir na viração do dia. E parece-nos que Deus naquele momento foi um tanto quanto irônico, pastor Rodinei. O Senhor Deus pergunta: Adão, aonde é que você está? Porque Adão não estava no ponto de encontro. Como se Deus não soubesse aonde Adão estava, o que Adão havia feito. Aí Adão responde: olha, eu estou aqui. E por que você respondeu, Adão? É porque eu estou nu. E quem foi que te disse que você está nu? Por um acaso, Adão, você comeu do fruto da árvore que eu havia lhe dito para não comer? Aí vem a desculpa: foi a mulher que tu me deste. Aí vem a desculpa: foi a serpente que me enganou. Mas Deus já havia dado a orientação. Pecado é transgredir os mandamentos do Senhor nosso Deus. Pecado é ser desobediente às orientações divinas. E pecado, amados, tem as suas consequências. Meus amados, Deus mandou falar sobre o pecado. Eu sei que é um tema que não dá ibope. Eu sei que é um tema que muitos não gostam de ouvir. Eu sei que é um tema que muitos não gostam de pregar. Quando foi, companheiro, a última vez que o Senhor pregou sobre o pecado? Mas o pecado, ele continua existindo. Desde lá no jardim do Éden existe o pecado. É misericórdia. E Deus abomina o pecado. Ele ama o homem, ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. O problema é que alguns crentes estão se acostumando a viver uma vida de pecado, e Deus não aceita uma vida de pecado. Quando a trombeta soar, se estiver acostumado no pecado, vai ficar. Eu vou repetir porque o Espírito Santo de Deus manda repetir, e nós vamos ver isso na Bíblia Sagrada. Alguns estão se acostumando a ir de encontro à vontade de Deus, a ir de encontro aos mandamentos do seu Deus, e estão dizendo: não faz mal, isso é coisa do passado. Mas Samuel é muito radical. Não, irmão, eu só prego Bíblia Sagrada. Eu sei que
pregar sobre pecado não dá ibope. Alguns, quem sabe, estavam querendo que o pastor Samuel falasse: hoje Deus vai te dar uma vitória, hoje Deus vai te dar uma bênção, mas Ele vai te dar vitória. A vitória não é a chave do carro, não é uma casa nova, não é prosperidade espiritual. A vitória é ter os seus pecados perdoados, o seu nome escrito no livro da vida. E se a trombeta soar aqui antes desse culto terminar, essa igreja vai ficar vazia e nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Esta é a verdadeira vitória, esta é a maior bênção que nós podemos receber da parte de Deus nessa noite. Pecado tem consequência, amados. Eu sei que eu estou falando para uma igreja que conhece, mas o Espírito Santo mandou nós relembrarmos sobre o pecado. Pecado tem consequência. O seu Deus foi lá no Jardim do Éden, matou ali um animal. A Bíblia diz que ele fez vestes para Adão e para Eva, cobriu a nudez deles, mas a consequência veio. Capítulo número 3 do livro de Gênesis. A minha Bíblia diz que Deus os expulsou do Jardim do Éden. Deus os expulsou do Jardim do Éden. Pecado tem as suas consequências. Não pense que o seu erro vai ficar da maneira como está, se você não se arrepender. Pecado tem consequências. A Bíblia diz lá no livro de Isaías, no capítulo número 59, o versículo de número 2: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. A maior e a mais grave consequência do pecado na vida do homem é porque quando o homem peca, ele se separa do Senhor Deus, porque Deus é santo. O nosso Deus é um Deus santo. Ele ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Quando o homem comete pecado, ele se afasta do Senhor nosso Deus, ele se distancia do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo número 6, versículo número 23, a parte A, está lá: o salário do pecado é a morte. Ezequiel, capítulo número 18, versículo número 20: a alma que pecar, esta morrerá. Não está na Bíblia, está na Bíblia. Pecado é pecado. A pior morte não é a morte física, a pior morte é a morte espiritual. Se morrer fisicamente, mas estiver em comunhão com Cristo, vai passar a eternidade na glória. Mas se morrer fisicamente e estiver morto espiritual, vai passar a eternidade queimando no lago de fogo e enxofre. Por quê? Porque o pecado separa o homem do Senhor nosso Deus. Pecado tem as suas consequências. Deus conhece todas as coisas. Existem alguns que estão, eu disse aqui, se acostumando a errar, e parece que Deus não fez nada. E como parece que Deus não fez nada, continua no erro, continua no pecado. Livro de Provérbios, capítulo número 28, verso número 13. A Bíblia diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Está vendo por que não tem prosperidade? É por causa das transgressões, é por causa da iniquidade, é por causa das falhas, é por causa do pecado, porque o separou de Deus. Mas hoje a sua vida Ele quer mudar. Você pode ter se acostumado numa vida de erro, de falha, de pecado, mas Deus não se acostumou a ver você nesta vida, a ter nessa situação, e hoje Ele quer mudar a tua vida, porque a trombeta pode soar esta noite.
Eu disse aqui, amados, que alguns estão se acostumando numa vida de pecado. Isaías, o livro do profeta Isaías, capítulo de número 5, o versículo é de número 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Não faz mal, faz mal sim. Não tem importância sim. Está pecando contra o Senhor nosso Deus. Deus está se afastando, você está se afastando de Deus quando erra, quando peca, quando está fazendo do amargo doce, e do doce amargo, da escuridade luz, e da luz trevas. Está dizendo não faz mal. O seu Deus está dizendo faz mal sim. Eu disse que tem alguns que estão dentro dos templos. Olha, e foi Jesus quem disse, viu? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7. Foi Jesus quem disse, a partir do versículo de número 21, Jesus disse assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Versículo 22 diz assim, irmãos: muitos, mocinhas, não foram poucos. Jesus disse: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Estão dentro dos templos. Olha, eu vou dizer que o Espírito Santo Deus mandou falar. Às vezes estão até em cima do púlpito, às vezes estão até na liderança do departamento. Jesus disse aqui: eles vão dizer naquele dia: em teu nome nós profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas. Jesus disse assim: então eu, Jesus, direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aleluia! A tua graça para nos chega de derrota, chega de ser escravo de Satanás. Satanás está te dizendo que não tem importância, mas essa noite o Espírito Santo de Deus está dizendo: tem importância sim. Hoje a tua vida Ele quer mudar, mas profetizamos, Ele está dizendo: eu não te conheço. Expulsei demônio, Ele está dizendo: não te conheço. Eu fiz maravilha, Ele está dizendo: eu não te conheço. Hoje a tua vida Ele quer mudar. Chega de derrota. A rede social está causando derrota na tua vida, uma derrota na vida da tua família. Mas hoje Ele quer te libertar, Ele quer te trazer novamente ao seu domínio, debaixo da mão poderosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.